né? Estamos ali na página finalzinho, né? 129 para 130. Finalzinho de uma, início da outra. Então vamos lá, os fundamentos bíblicos da Trindade. Neste ponto será tratado dos argumentos próprios que as Escrituras procuram apresentar sobre esta doutrina, tanto no que se refere no Antigo quanto no Novo Testamento. Boa noite, a paz do Senhor. Gente, essa aqui é a Paulinha, tá? Turista. Tá? Não, turista, você não foi para Cancún? Turista, uai. Metade eu entendi, o finalzinho irmã eu consegui entender o que você falou. No hospital. Ah, tá, agora eu entendi também. Pessoas com pirulito querem falar com a gente ainda, gente. Você trouxe pirulito para todo mundo? Meu hospital ficou pirulito e falou: não quero mais. Mas você não passou ali no BH e comprou pirulito para nós, não? Aí eu sou obrigada a chupar o resto. Ah, você é obrigada. Ela é obrigada, gente. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Então, no que se refere ao Antigo e Novo Testamento, mesmo que seja conhecido que o termo é termo, tá? Não é termo, não. O termo Trindade não seja encontrado na Bíblia. É um termo apenas de cunho teológico levantado por Tertuliano. Isso aqui a gente viu que Tertuliano foi o primeiro a trazer essa nomenclatura para dentro do cristianismo. Esta é uma das grandes doutrinas da Bíblia. A palavra triunidade ou trindade não existe na Bíblia, mas a verdade sobre o único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito, se encontra em toda a Escritura, desde os primeiros versículos, Gênesis 1 ao 3, até o último capítulo. Se vocês abrirem a Bíblia aí, por favor, Apocalipse capítulo 22, verso 3 e verso 17. Não tem? Eu faltei porque eu estava viajando. Até uma última que você participou foi. Não, eu faltei duas. Antes do carnaval. A última foi o encerramento, então, né? É porque a primeira eu estava viajando. Isso. E a da semana passada? Foi que não teve como você vir. Isso mesmo. Meu marido tinha arrancado Isso. Então você me perdoa porque. Deixa eu sentar então perto de alguém. Eu nem lembrei. Não, depois eu só sentar perto de próximo aula alguém. não, deixa anotadinho para poder lembrar, tá? Se eu sou não. Então, Apocalipse, capítulo 22. Olha só, Apocalipse capítulo 22, verso 3. Para ficar uma leitura melhor, né? Vamos ler a partir do versículo 1. Diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus
brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Se você olha para o versículo 3, que é o principal, né, que nós estamos lendo, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará. Gente, esse nela aqui está falando da Nova Jerusalém, tá? Se a gente pegar o texto lá no capítulo 21, vem falando da Nova Jerusalém, para a gente poder entender. Oi? Você ia perguntar, fala da Nova Jerusalém. Então nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Olha só, deixa eu já explicar um negócio aqui, já que a gente está na Trindade. Diz que nela, né, na Nova Jerusalém, tem a árvore da vida, e diz que sai um rio da vida. Sai um rio da vida. E diz que tem o trono de Deus e tem o trono do... Observe, diz que tem o trono de Deus e o trono do Cordeiro. É por isso que é bom, né? Todo mundo chegar juntinho para não perder essas explicações. Que às vezes não dá para pegar pelo áudio ali. Gente, eu estou correndo atrás do extensor, mas é difícil mais de achar. Então o áudio por enquanto vai ficar. Você vê até ligar aqui um pouquinho mais para cá, mas ainda é difícil. Trono de Deus e o trono do Cordeiro. Hoje, se nós olharmos ali, estamos falando em Apocalipse dentro da Nova Jerusalém. Se hoje nós olharmos para o céu e entendemos espiritualmente como está, nós vamos ver aquilo que o próprio Estevão diz: eis que vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Quando você chega aqui em Apocalipse, que já está falando da Nova Jerusalém, dos salvos, falando da árvore da vida, que nós temos que ter direito, que cada mês, todo mês ela dá um fruto diferente, tem o rio da água da vida, só que ainda continua falando que tem o trono de Deus e tem o trono do Cordeiro, e fala que os seus servos o servirão de século em século. Observe que ainda permanece o trono de Deus, que nós conhecemos como Pai, mas temos também o trono do Cordeiro, que conhecemos como o Filho. Veja, o texto não diz que tem o trono do Rei Jesus. Não diz que tem um trono do Filho do Homem, um trono do Filho de Deus, um trono de Deus, um trono de Deus. Mas diz que tem um trono de Deus e o trono do Cordeiro. Isso na Nova Jerusalém. Então nós já estamos falando aqui, Satanás já foi julgado, os demônios já foram julgados, quem não foi salvo já foi julgado, já foi lançado para o inferno. Aqui nós já estamos falando da Nova Jerusalém. Só que ainda permanece o trono do Pai e o trono do Cordeiro. Você tem dois tronos, porém cada um tem a sua, vou chamar de função. Jesus, quando fala que Ele é o nosso Cordeiro, apesar que quando estudar Cristologia fica mais claro, mas Jesus sendo o nosso Cordeiro, a gente fala que Ele é o nosso sacrifício perfeito, correto? Mas na Nova Jerusalém diz que os servos o servirão, e fala de dois tronos, do Pai e do Cordeiro. Por que ainda é necessário ter o trono do Cordeiro na Nova Jerusalém, já que todas as coisas estão sendo consumadas? Por que não apenas um único trono, sendo o trono do Pai, como conhecemos? Trono de Deus, um único trono. Por que ainda é necessário dois tronos? E por que diz que o trono é do Cordeiro e não do Rei? Porque quem tem direito de trono é Rei. Por que não do Rei, mas sim do Cordeiro? Se a gente olha, por exemplo, para João,
Ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Se porventura alguém pecar, tem diante do Pai um advogado que intercede por vós. Ok? A palavra advogado ali é a mesma palavra usada pelo Espírito Santo, que é paracleto. Advogado, ajudador, consolador, aquele que reme, enfim. Mas veja que nós estamos falando de dois tronos. Se já foi tudo salvo, se nós já somos salvos, se nós já estamos sendo representados por Cristo, por que ainda tem o trono dele? Aqui, na verdade, deixa eu só voltar para poder entender, Leandro. Nós vemos aqui, nós estamos na apostila na página 130 e nós estamos na referência de Apocalipse 22, 3. Eu li 1, 2, 3, 4 e 5. O que acontece? Quando a gente vai para esse texto de Apocalipse 22, nós já estamos na Nova Jerusalém. Então, na verdade, Jesus na terra, ele já reinou. Só que, pelo fato de já ter sido consumado todas as coisas, então quando a gente olha para esse texto, você vê dois tronos. Então aqui pode haver uma confusão por parte de quem não compreende a Trindade. Porque mesmo tendo esses dois tronos, mesmo tendo os dois tronos, nós precisamos, mesmo tendo dois tronos, observe, Jesus diz assim: ó, eu e o Pai somos um. Pronto, acabou, ninguém discute isso. Mas também tem um texto de João que ele diz: o Pai é maior do que eu. Não é isso? Eu já expliquei uma vez, vou explicar de novo. O fato dele falar que o Pai é maior do que eu, porque ele está falando da sua humanidade, da dependência dele do Espírito de Deus para que ele exercesse a obra de Deus. Quando nós apontamos para o Cordeiro, esses dois tronos não se igualam. É como se eu falasse assim, ó: Deus está aqui e o Cordeiro aqui. Logo, o Pai está acima. Mas Jesus está na condição de quê? Cordeiro. Quando ele está na condição de Cordeiro, ele está na condição de... Ou propriamente como o próprio João disse, que eu recitei para vocês: filhinhos, não pequei. Se alguém pecar, temos um advogado, não é isso? Esse advogado, ele é o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz diante de Deus? Intercede. Então, aqui o texto só tem confusão quem não consegue entender o papel do sumo sacerdote. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele é sumo sacerdote eternamente, para sempre. Se é para sempre, a Escritura tem que cumprir para sempre. Então Jesus, nesse papel de sumo sacerdote, Cordeiro, lá na Nova Jerusalém você vai ver que tem dois tronos. Se tem dois tronos, significa que para eu e você servir, adorar, fazer o que Deus está mandando, nós então vamos depender do Cordeiro. Deu para entender isso? Opa, aí, ó. A aula já começou boa. É isso mesmo. Já que você já chegou aí tão rápido, né? Eu ia chegar daqui a pouco, mas já que você chegou rápido, então eu vou falar do tabernáculo, que fica mais fácil. Porque Deus ele fala algo parecido com o povo de Israel sobre o tabernáculo que ele iria tabernacular com o povo de Israel. Ou seja, chegaria um tempo que o povo de Israel entenderia e entraria no tabernáculo para adorar a Deus. Usando aqui uma palavra bem em português para a gente entender. Diz
Érica? Não, pode continuar. Ah, tá. Então pode continuar? Então tá. Mais ou menos. Né? Tem uma explicação mais assim. Ok. Veja só. Éden. Gente, acreditar nessas coisas é só se for crente mesmo. Se for crente, não acredita não. Éden. Homem. Deus. Tudo que tem no Éden, se você ler Apocalipse, principalmente do 19 em diante, você vai ver que tudo que tinha no Éden tem escrito no livro do Apocalipse. A Bíblia diz que Deus ele vinha, na verdade ele já estava lá, mas isso é para outro momento. E no crepúsculo da tarde, mais ou menos às 18 horas, ele vinha para quê? Para tabernacular com o homem. Para que o homem pudesse adorar a Deus, servir a Deus, dar a Deus a sua adoração. Eu já falei que a adoração tem a ver com valor. Então o homem dava a Deus aquilo que Deus ensinou. Você vê, o próprio Deus ensinando o homem como tem que adorar ele. Então Adão apresentava a Deus o seu culto. Você acredita que Deus vinha sozinho? Responde. Esperar vocês pensarem, deixa eu tomar uma água aqui. Responde aí. Eu acho que sim, mas eu acho que não. Toma aí, rolando. Eu acho que sim. Mas eu acho que não é. Eu acho que sim, mas depois eu vou descobrir nesta aula abençoada que não era só Deus. Você entendeu o que isso é? Agora eu peguei. Então tá bom. Então, já que você pensa assim, Lana, me perdoa. Pai, Filho e Espírito. Acreditamos assim, não é? Amém. Quem é que intercede? Filhos. Já que eles chegaram assim, né? O que vocês estão fazendo aí atrás? Quem chegou lá pra frente? A palavra precisa filmar? Amor, vira a câmera para eles, amor. Vira a câmera assim para todo mundo. Isso. Então vamos lá. Éden, a gente lê entendendo assim: Deus descia no Éden, na virada do dia, para tabernacular com o homem. Se o filho não estivesse junto com o pai, seria impossível. Porque quem intercedia aquilo que o homem fazia era o filho. Se você pegar a Bíblia, ela vai dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O mundo nem existia e ele já havia sido sacrificado. Então, quando eu pego o jardim do Éden e eu vejo Deus descendo, eu tenho que entender que a figura do filho, ele não é sumo sacerdote eterno. Lembram disso? Ele é sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Você sabe de onde Melquisedeque veio? Conhece o pai dele, a mãe dele? Quem diz que ele é sumo sacerdote? A Bíblia, só. Mas tirando isso não fala mais nada. E nós cremos que Jesus é igualzinho Melquisedeque, sem contagem de dia. Se Deus, vou usar aqui uma palavra imprópria, se Deus descesse sozinho e deixasse o Filho e o Espírito Santo em cima, não teria como tabernacular com o homem. Porque para você tabernacular com o Pai, o Deus, o poderoso, você depende do Filho. Se eu dependo do Filho, esse trono de Deus e o trono do Cordeiro tem que ser para todo sempre, eternidade. Olha só. A condenação do homem e também dos demônios não é eterna? Sim. Se a condenação é eterna, a salvação também. Tanto os homens quanto o diabo são e serão vencidos. Não é pelo homem, Cordeiro, por nome de Jesus, que é sumo sacerdote. Serão vencidos não é por ele?
Vou refazer a pergunta. O diabo, quando eu falo diabo, entenda a terça parte dos anjos. Sim. O diabo e todos os homens condenados serão vencidos. Não é por Jesus, homem, que é cordeiro e que é sumo sacerdote. Sim. Se a condenação é eterna, a salvação também tem que ser eterna. Se a salvação tem que ser eterna, o sumo sacerdote tem que ser eterno. O cordeiro tem que ser eterno. E esse homem perfeito, que é o filho do homem, tem que ser eterno. Se eles têm que ser eterno, quando você pega Apocalipse 22, que fala que tem 2 tronos, você tem que entender que esse trono é maior do que esse, porque esse está na condição de cordeiro. E cordeiro é o filho, o homem. Se ele é o cordeiro, a condição dele é como se estivesse um pouquinho abaixo. Por causa daquilo que Jesus falou, o Pai é maior do que eu, porque na condição de homem. Então, por que eu preciso do sumo sacerdote eternamente? Porque a única forma de entrar diante de Deus, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. A única forma de entrar diante de Deus é somente com 2 coisas. Somente 2 coisas te dá a permissão de entrar diante de Deus. Quais são elas? Vocês estão cansados de cantar isso por aí. Que vergonha. Começar a dar 0 para vocês. Ser santo. E Primeira coisa é sangue. Segunda coisa. Pai de glória, eu lembro dessa aula. Agora você lembrou, né? As 2 coisas que te habilitam a entrar na presença de Deus: sangue. O sangue é eterno. O sangue é eterno. O sangue de Cristo é eterno. Espírito Santo. Não, gente. A tua palavra diz: o sangue de Cristo é eterno? É. O sacrifício não é eterno? É. Então o sangue tem que ser eterno. Sim. Se o sangue é eterno, Você tá nervoso. ainda não. Mas se o sangue é eterno, só me falta uma coisa para entrar na presença de Deus: aquilo que não é eterno. Fumaça. Isso aqui está na condição, sangue, está na condição de eternidade. Fumaça não. O que é a fumaça na Bíblia? Oração. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava diante de Deus com sangue e com fumaça, ou oração, que ela era demonstrada através do incenso, mas não era qualquer incenso, era um incenso que deixava ele chapado, louco, enfim. Olha que doido, que loucura, que coisa extrema. Essas coisas que Deus faz é só para crente mesmo. O sangue completamente eterno, que ele já foi derramado por completo. O sangue de Cristo foi derramado por completo. Não tem nenhuma gota de sangue no corpo dele. É aí mesmo que você vai sentar. Pois é. O sangue de Cristo, grava isso na mente. O sangue de Cristo foi derramado todo no dia do sacrifício. Conseguiu gravar isso aí? Amém. Quando ele ressuscitou, corpo tinha sangue no corpo dele? Tinha. Não, mas foi todo derramado. Mas ele voltou. Voltou e voltou. O sangue é eterno. O sacrifício é eterno. Jesus morreu. O sangue desceu. Quando ele ressuscitou, Mas a tinha sangue no corpo carne dele? foi espedaçada, ele não voltou tão bonitinho. Sai voltou também. Só voltou bonitinho. Não, voltou com Não, carne.
ressuscitado. E o sangue também ressuscitou. Mas ele Deus. Gostei dessa, sangue ressuscitou. Mas quando Maria chegou perto dele, ele falou: Maria, não tocar nele. Qual caso, Maria Madalena? É. Aquele momento ali? É, a primeira eu estou ensinando aqui na escola dominical. Cenas do próximo capítulo. Legal. Nossa, aquilo ali é tremendo. Mas vamos voltar para a nossa aula aqui. Aquele momento ali, Jesus estava fazendo algo que não poderia deter ele. Ele não poderia parar. Mas ele só parou por causa do clamor de uma mulher. Mas ela não se tocar nele. Tá vendo? Não vem não. Nossa, A aquilo pessoa dali. diz que não é calma. Não vem não, porque é petição. Gente, aquilo dali. É uma escola bíblica. Nossa. Nós vamos ter essa matéria aí que você está dando na escola? Igual eu não consigo. Mesmo se eu escrevesse assim, eu não consigo. Então nós vamos gravar essa aula. Eu tô gravando. Ah, não, escola dominical não. Escola dominical eu gravo não. Ah, não do pai, então não fica sabendo não. Misericórdia. Fala aí. Então vamos lá, O sangue ressuscitou, não. O quê? Qual O foi? sangue. Ele tem sangue, eu não tenho sangue. Não, você tem sangue? Eu vou falar ainda. É porque eu que fiz a pergunta. Mas a gente tem que lembrar. Tá, gente, agora eu vou responder. Calma. Nossa. Nossa. Agora o meu, quando vai tocar. Ainda não. Conhece esse rapaz ali? Você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo assim: sangue de Abel chegou a mim, ou clama a mim desde a terra foi contaminada, o sangue dele desceu. Você agora precisa de um sangue completo. Por que completo? Completo para falar todo. Toda vez que você ia sacrificar um animal, independente de qual fosse, um animal a Deus em holocausto. Holocausto é aquilo que se fazia para queimar todo, só para Deus. No entanto, queimava de 18 horas até às 6 horas da manhã do outro dia. Aí eu apaguei. Mas lembra que eu coloquei que Deus é, lembra? Sim. Sabe aquele 18 horas que eu coloquei aqui? A hora do holocausto, a hora do sacrifício. Depois eu explico. Gente, Jesus, ele não está na condição de cordeiro. Ele não estava na condição de holocausto para Deus, por causa do pecado. Se todo holocausto, todo animal, o sangue tinha que ser derramado por completo em terra, o de Jesus, a mesma coisa. Ele tinha que fazer do mesmo jeito que está em Levíticos. O sangue tem que ser derramado completamente. Mas agora, pastor, ele tem o seu corpo ressuscitado. Pastor, se ele tem o corpo ressuscitado, ele precisa de sangue. Não é a primeira coisa que a gente pensa? Não é assim? Sim. Só que o sangue dele já está fazendo um outro papel por causa desse rapaz aqui, ó. O sangue dele precisa ser completo e ser eterno, não pode voltar. Porque o corpo ressuscitado está na condição humana, não na condição de eternidade. O corpo ressuscitado está numa condição humana, não na condição eterna. Logo depois que ele tem o corpo ressuscitado, 40 dias depois ele tem o corpo glorificado. Veja, este sangue que desceu todo, ele nunca mais volta para o corpo, porque esse sangue é eterno. Se é eterno, o papel dele agora é estar diante de Deus. Para entrar diante de Deus eu preciso de sangue e fumaça. O sangue é eterno porque já foi literalmente vertido em terra. Se ele já foi vertido em terra, a única coisa que agora eu preciso é de quê? Fumaça. Eu só preciso de fumaça agora. E o que é a fumaça? Oração. Hoje, eu e você, para entrarmos na presença de Deus, a gente precisa matar algum animal? Não. Matar animal, eu estou falando de
Se eu não preciso de sangue porque o sangue então a única coisa que eu preciso, só isso. Aí você fala assim, pastor, tá, o sangue é eterno, mas só fumaça, só fumaça. E vós não sabeis como deveis, mas o Espírito Santo intercede com gemidos, ele intercede até Jesus, porque Jesus é o sumo sacerdote. Quem é que entra diante de Deus? O Espírito ou o sumo sacerdote? O sumo sacerdote. Por que Jesus até hoje, como sumo sacerdote, está na condição de homem? Porque ele derramou o sangue e ele tem que ser sumo sacerdote eterno. Logo, quando eu oro, o Espírito Santo intercede por mim até a Cristo, até Jesus. O que Jesus faz? Ele pega essa fumaça e ela tem que chegar diante de Deus com um cheiro suave. Mas como que ela pode chegar com um cheiro suave se o cheiro suave do incenso era feito por meio de 3 especiarias: estoraque, ônica e galbano. Vou pedir o pastor Cristiano para pregar isso aqui. Vou pedir para pregar. Eu vou falar assim, me dá pelo menos 1 hora e 2 horas. Não vai dar 1 hora não. É porque é uma mensagem longa. Gente, 3 especiarias para que elas se transformem em cheiro agradável. Só que as 3 especiarias falam de Jesus. Então, a oração que a gente faz, o Espírito Santo pega. Lembra daquele incensário? Na missa do Galo, o Papa sempre faz. Aquilo ali é coisa de Deus, tá? Não é da igreja católica, não. O sumo sacerdote pegava aquilo e balançava. Davi Sassi ainda tem um louvor que fala do Santo dos Santos. Lembram disso? Pois é. Quando ele fazia aquela fumaça, tinha que pegar esse incenso e colocar ali dentro. Incenso é o símbolo da oração, para chegar diante de Deus. Quando ele chega, olha que interessante, aquela brasa que está no incensário é o símbolo do Espírito Santo. A oração é o incenso. Pegava-se o incenso, colocava dentro do incensário. Pegava a brasa, que é o símbolo do Espírito, colocava no incensário. Aquilo ali já fazia fumaça para todo lado. Só que você tinha que pegar mais o incenso aromático, porque aí o incenso aromático já fala do próprio Jesus. Quando você colocava ali, acabou, irmão. O sumo sacerdote ficava louco da vida. Pensa num cômodo de 7x7 no máximo, sem janelas, sem vento, sem nada, e você fazendo fumaça. Não dá meia hora. Chapado. Você fica louco no negócio, meu irmão. Só aí é que então Deus descia em meio à fumaça. Quando você ora, observe, estou falando de oração, né? Oração. Quando você ora, a tendência é que a gente sente a presença de Deus. Hoje, graças a Deus, nós sentimos a presença dele por meio do Espírito Santo. Porque quanto mais eu sinto, mais eu oro. Quanto mais eu oro, mais ele intercede. Quanto mais ele intercede, mais Jesus pega isso e apresenta a Deus. Quando ele apresenta a Deus, Deus dá a ordem. Quando ele dá a ordem, o Espírito Santo faz a obra que tem que ser feita. Está entendendo? É quase um ciclo que acontece. Mas se eu depender só do sangue, fica incompleto o jeito que eu vou chegar diante dele. Por isso que a Bíblia diz para nós, aquele que não ora, peca. Vocês oram, né, gente? Não como deveria, mas não só. Não, então está pecando. Mas está orando. Mas está pecando. Mas tem que melhorar. Então vamos melhorar. Vamos Jesus. Vamos do Pai. Agora responde, você não respondeu. Como Jesus ressuscitar, tinha sangue ou não tinha? Não, gente. Não. Na verdade eu já disse. Mas eu volto a repetir. Não, Jesus ressuscitou sem nenhuma gota de sangue. E ele comeu, fez tudo. Normal. 40 dias apareceu para seus discípulos, quase 800 discípulos. Apareceu para todos eles, comeu, bebeu, andou, provou para um que tinha furo na mão, passou pela parede. Deixa eu ver se eu passo. Gente, aqueles discípulos devem ter ganhado um olho desse tamanho. Gente, pensa você reunido em oração com medo, o povo ainda estava com medo,
e de repente alguém chega assim. Você vai ver que a porta ela está trancada. Pois é, quando ele chega, gente, dentro daquela casa, nossa, deve ter arrumado um desespero. Só que veja, já que eu estou aqui, não tem muito a ver com a aula, não, mas deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Olha só, vocês sempre ouviram, desde quando vocês converteram, que Tomé tem a fama de credo, aquele que não acredita, não teve fé, não é isso? Jesus, isso aqui é parede, tá? Jesus passa. Aí aqui dentro estão os seus discípulos. Como que os discípulos reconheceu que era Jesus? Tomé estava. Como que os discípulos reconheceram? Não foi só o Tomé. Pai, quando ele passa pela parede, acho que era Santa Casa. Não, mas eles viram a mão furada. Quando ele cumprimentou. Dialogou? Os discípulos do caminho de Emaús também dialogou. Não, como ele cumprimentou. Semana passada você falou o que acontece. A fala dele era diferente. Você viu essa aqui? Não, ficou velho, é não, eu sei que você está velho. Você falou que ele ressuscitou. Sim. Sem nenhuma marca. Sem marca nenhuma. Para os caras saberem, tem uma conversa aí. Tem aquele diálogo, né? Coisa nenhuma. Quando ele chegou, ele cumprimentou os discípulos. A paz do Senhor discípulos. Não! A forma dele falar. A forma que ele fala é uma forma que convence ou que faz todos trazerem à memória quem ele é. Mas aqui também tem um problema com Maria Madalena, que era uma mulher que, para mim, era uma mulher que demonstrava uma fé desde o dia que ela foi liberta dos demônios. Tirando a Maria, irmã de Lázaro, eu não vejo outra pessoa exercendo uma fé tão profunda como Maria Madalena. Só que nem Maria Madalena reconheceu nem sequer a voz dele. E quando ela olhou para ele, ele ainda achou que era o jardineiro. Está vendo que interessante? A gente sabe que Jesus passou pela parede, chegou, os discípulos estavam orando, aquele negócio todo, e creram que era ele, blá 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 blá. Aí daí a pouco Jesus se retira. Aí quem chega? Meu amigo Tomé, conhecido também como Dídimo. Chegou na casa, está todo mundo lá. Primeira notícia que eles dão: o mestre ressuscitou. O que Tomé fala? Eu só acredito. Agora vamos entender o diálogo. Tomé entra na casa, todo mundo está falando que ele ressuscitou, não é? Se eu estou no lugar de Tomé, a primeira coisa que eu ia perguntar, sabe o que era? Como você sabe que ela era ele? Quem te provou que era ele? Você tem certeza que era Jesus mesmo? O que você acha que os discípulos responderam? Só tem um jeito de reconhecer que é Jesus, é pelas marcas. Ninguém reconhece ele se não for pelas marcas, gente. Deixa eu te falar, os mais incrédulos não era quem estava fora. Os incrédulos é quem estava dentro. Jesus deixou esse recado. Ele ressuscitaria, encontraria com eles aonde? Na Galileia. Maria Madalena fez o quê? Jesus mandou ela ir, avisa aos meus e a Pedro. Maria Madalena veio e avisou. Eles acreditaram? Não. Porque era a voz de uma mulher. Agora Jesus não tem que aparecer. Ele não disse que era para encontrar com ele na Galileia. Agora ele está aparecendo na Galileia. Agora ele tem que mostrar que aquilo que ele disse tem que se cumprir. Quando ele chega, para esse povo que está aqui dentro, só tem um jeito de eles crerem. Esse homem que está aqui, um corpo ressuscitado, diferente do jeito que ele apareceu para Paulo. Esse homem agora tem que provar que ele é Jesus. Mas eu pergunto para o senhor,
Já que eles não acreditou na voz de Maria, por que você está fazendo um livro então? Eles estavam com medo, havia temor no coração deles, entendeu? Por causa da morte dele, da perseguição e tal, por causa disso. A questão é, só que um jeito de Jesus mostrar que é ele mesmo. Pelas Tomé chega, ele ressuscitou. Como é que você sabe que ele ressuscitou? Porque ele mostrou pra gente. O que Tomé fala? Eu só acredito. O incrédulo não foi Tomé não, gente. O problema é que a gente sempre ouviu isso nas pregações. Mas quando você para entender o texto, você vai ver que Tomé não foi aquele cara que... Não, Tomé é um cara sem fé. Pelo contrário, esse jargão não está relacionado com Tomé. Os dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus conversou, entrou na casa, fez de tudo. Só que todo convidado é aquele que tem que partir o pão na hora da ceia. A ceia é um momento, tipo às 6 horas da tarde, e a ceia é antes da janta. Se ele é o homem, o convidado que vai partir o pão, você pega um pão, pela que não tem ali, você pega um pão, você está fazendo a baracá. Baracá é uma oração que é feita. Você está fazendo a baracá, você tem que levantar os olhos para o céu, o pão, e tem que partir o pão, não é assim? Na hora que Jesus parte o pão, o que aparece? Na hora os olhos dos discípulos foram abertos, e Jesus subiu na frente deles. Entrou na casa e eles não reconheceram. Eu já preguei uma mensagem assim, Jesus estava na casa e ninguém reconhecia. Vai embalando, né? Fiquei sabendo um babado. É mesmo? Quem é a Beyoncé, rapaz? Tira. Fala, Érica. Fala no meu Érica. Sim. O que Jesus fala? Avisa aos meus e a Pedro. E a Pedro. Então, eu já escutei muita coisa a respeito desse trecho. E a Pedro. Já escutei assim... porque Pedro não tinha fé, porque Pedro não acreditava que ele ia ressuscitar, porque Pedro traiu ele, porque achou que Pedro, pelo fato de trair, Pedro não acreditaria, enfim, já escutei um monte de coisa. Talvez a única coisa mais coerente seria por causa do que Jesus disse a Pedro antes da traição. Exatamente. Provavelmente. Por quê? Você vai ver que a palavra que Pedro, quando você se converter, converte também os seus irmãos, é como se Jesus estivesse depositando. Gente, é como se Jesus estivesse depositando em Pedro esta missão. Porque você vai ver que a Pedro é que Jesus dá a chave da igreja. É a Pedro que é revelado que ele é o Cristo. E sem contar que Pedro era o escudeiro de Jesus. Então você vai ver que Pedro, ele tem sim uma particularidade com Jesus. Só que não tem como eu te dar 100% de certeza do porquê. Aviso os meus discípulos e a Pedro. Não tem como eu te dar 100%. Porque a Bíblia mesmo, ela não vai dizer 100% do porquê. A gente é que faz assim... Devido à história de Pedro com Jesus, a gente aqui faz uma comparação, a gente tenta encontrar algo para Jesus falar isso. Mas, enfim, não tem algo que... Por exemplo, você vai ver pregação, outra pessoa vai falar que foi por causa da traição. Já vai ter uns que vai falar justamente por causa dessa palavra de Jesus, dele ser cirandado. Já vai ter outros que falar que é por causa da chave que Jesus deu a ele. Enfim, vai ter inúmeros, mas não tem uma explicação apenas, ok? Também, gente, eu falo assim, cara, era doido mesmo, né? Não estava viciado, não. Se tem alguma coisa especial. Se você pegar um pouco assim da história, não eram todos que eram errados, colocados em nome de Jesus. Por que tem essa diferença? Então, ó, se você estivesse na escola dominical, você já saberia. Mas vamos lá, depois que conhece a escola dominical. O túmulo dele até hoje é venerado. Até hoje. E de fato, você vê imagens, vídeos de pessoas indo lá e tem gente que não dá conta nem de entrar, é arrebatado mesmo.
Mas quando você olha para o modo que ele foi enterrado, e outros não tinham o privilégio de ser enterrado na rocha, mas eram em túmulos e às vezes era aquela coisa bem rasa, enfim. Você vai ver que Jesus ele foi enterrado daquele jeito, primeiro por causa do propósito, segundo por causa de Moisés. Quando você pega a história de Moisés, o diabo contendia contra o corpo, para encontrar contra Miguel, né, por causa do corpo de Moisés e tal, você vai ver que o modo que Deus enterra Moisés, que é um modo de ser enterrado na rocha e não em terra e túmulo, ele é o precursor de Jesus. Então é um líder que é o simbolismo do próprio Cristo. Então Cristo tem que ser enterrado igualzinho a ele. Outro fato dele ser enterrado na rocha, por causa do Salmo 42 ou 46, se eu não me engano, que fala que o Senhor não deixaria que a sua carne visse a corrupção. Corrupção é o apodrecimento do corpo. Na terra, se você coloca o corpo em terra, mais rápido ele pode entrar em decomposição. Na rocha, não. Só que para alguns que tinham dinheiro, principalmente, quem tinha posse, o seu corpo não era enterrado em cova ou na terra, era enterrado em rocha. Lázaro, quando você olha para Lázaro, por exemplo, você vai ver Jesus dizendo assim: onde colocaram ele? Aí você vai assim: não, vou te mostrar. De repente chega, a gente vê assim: então Jesus mandou que tirasse a pedra. Mas a pedra de onde? Então por aí você vê que aquela família era uma família abastada. Em outras palavras, era uma família rica. Aqueles 3 irmãos eram donos de Betânia. Se fosse hoje, a gente falaria que eles eram donos de todos os barracões de aluguel de Betânia. Eles tinham posses. Então quando ele é enterrado dentro de uma rocha. Para rolar a pedra, ele está dentro da rocha. Então tudo isso é somente por causa de Moisés. Aí você vai ver depois, lá na frente, quase perto da morte dele, você vai ver Moisés dizendo assim: olha, eu vou morrer, né, chegado o meu dia, Deus vai levantar o profeta no meu lugar, a ele ouvir. Então Moisés está dizendo assim: ó, quando Deus levantar o profeta, ele vai ser igualzinho a mim. Então tudo que Moisés fez, em termos de libertação, poder, intimidade com Deus, essas coisas, Jesus seria igual para maior. Mesma coisa. Então, esse fato tem a ver com a riqueza de José de Arimateia, que foi dele, e tem a ver com Moisés, a forma de enterrar de Moisés. Por quê? Moisés, quando foi enterrado, o seu corpo, carne, estava ali. Seu espírito voltou para Deus, mas a alma dele não. A alma dele tinha que descer até o Sheol, não desceu. Quando você olha para Jesus enterrado numa rocha, seu espírito volta para Deus, mas a sua alma, que teoricamente o diabo pegaria para levar para o Sheol, ele não tem poder para fazer isso. Porque a morte não tem poder sobre Jesus. É Jesus que tem que entregar o espírito. Então agora Jesus desce no Sheol, coisa que Moisés não desceu, para poder libertar o povo. Enfim, aí já é bem mais para frente. Queridos, aí já é cristologia. Entendeu, André? Tá dando para entender? Tá tranquilo mesmo? Vamos continuar. Posso continuar, gente? Posso mesmo? Então veja, tudo isso aqui que eu falei é só para a gente entender o porquê desses 2 tronos de Apocalipse 22:3. Tudo isso é só para por causa desses 2 tronos. Então, se alguém te apresentar esse texto de Apocalipse 22, verso 3, e dizer: não, mas aqui ó, tem o trono de Deus e o trono do Cordeiro, que fique bem claro, nós precisamos do Cordeiro na eternidade. Nós precisamos dele não é só agora, não. Nós precisamos dele na eternidade também. Uma pergunta, o outro versículo que é o 17. Versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. No primeiro texto você vai ver a figura dos 2, no versículo 17 você vê a figura do Espírito. Coloca uma coisa assim na cabeça de vocês. O tabernáculo de Moisés, que a gente conhece, Deus deu a ele aonde? No monte, correto? Correto? Mandou Moisés subir, chegou lá em cima, Deus deu a ele a planta do tabernáculo. E disse para ele: Moisés,
tudo que você está vendo faz uma réplica quando você descer. Não é isso? O que é uma réplica? É uma cópia. É a coisa que a gente costuma fazer na feirinha do Eldorado. Comprar cópia. O original é caro. Se o tabernáculo foi feito na terra é uma cópia, é uma réplica, significa que tem o original. Aonde está o original? O céu. Então o que Moisés viu foi o tabernáculo no céu. Gente, quando eu olho para o tabernáculo no céu, eu penso: peraí, por que tem um tabernáculo no céu? Qual é o princípio de ter um tabernáculo no céu? Porque o tabernáculo é para que alguém se aproxime de Deus por causa de outro alguém, que é extremamente incompleto. No céu, derramamento de sangue, porque para entrar no tabernáculo precisa de sangue. Aí eu já começo a pensar, então é por isso que a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando eu olho para o tabernáculo do céu, eu penso: para que uma arca no céu? Para que? Para que no céu, Deus? Qual que é a finalidade de ter um tabernáculo no céu? É um agora para você, só para você. Está cheio de aqui, Não. Mas ninguém chama André. Gente, esse livro aqui, é um livro curtinho. Então eu vou dar um conselho para vocês. Hoje é dia 1º. Até o dia 8, vocês vão ler esse livro aqui, Anota, que eu vou cobrar. Mas aqui, Preste bem atenção. Preste bem atenção. Ouça com muita atenção o que eu vou dizer. Aqui dentro do livro de Hebreus, você vai ler devagar, sem pressa, pausado, com vírgula, ponto, tudo. Você vai encontrar e vai entender isso aqui, Pode anotar isso aqui também, tá? Mas a liga é boa, né? Mas a liga é boa, né? Tudo aqui. Quando eu vi, tira foto, né? Uai. Mas eu vi, já comecei nessa semana já, né? São quantas dimensões de céu? Fala que são 7, né? Esse negócio de 7 céu, isso tem a ver muito com a cultura judaica. Entendeu? Eu prefiro, não é que está errado, mas eu prefiro assim, eu vou ficar só em 3. Não é que eles estão errados. Por quê? Se você olhar, você tem o céu que conhecemos, aquele céu onde estão os exércitos de Deus, lua, sol, estrela. Você tem o terceiro céu, onde estão as potestades, demônios, Satanás. Só aí já deu 3. Aí você tem uma classe de anjos que se chama arcanjo, uma que se chama querubim, correto? Uma que se chama serafim e uma onde está o trono de Deus. Mas pastor, os anjos ficam tudo junto? Não. Cada um no seu território, cada um no seu mundo, cada um com o seu poder. Você falou que o tabernáculo do Moisés, né? Sim, viu no céu. Sim. Jesus é o nosso tabernáculo. Jesus é o tabernáculo.
Vocês escreveram isso aqui? Tá. Aqui, quando fala miríades de anjos, é porque está falando de todos eles, então? Miríades de miríades? Está falando de uma certa contagem, não de todos. É apenas uma contagem, não é nem todos ainda. Miríades de miríades, não é todos, é uma certa contagem, só. Então, desde a fundação do mundo, Jesus estava lá como tabernáculo, vamos supor, na época de Adão e Eva, até nos dias de hoje para nós. Aí Deus mostrou para Moisés, vamos usar uma linguagem humana aí, um espelho de Jesus para Moisés copiar. Uma linguagem bem humana, gostei dessa, um espelho. Para transmitir para os matérias. Sabe, ó, quando você lê o Hebreus ali e tal, eu já vou avançar. O que Moisés viu, na verdade, foi o próprio Jesus. Jesus, ele é o tabernáculo. Mas, pastor, o que é o tabernáculo? É muito simples a gente entender. Eu sou o caminho e a verdade. O tabernáculo tinha quantas divisões? 3. Caminho, verdade e vida. Em Cristo, é o único meio de ter ministério. Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Quando você olha para esses 5 ministérios, você vai ver a porta com 5 colunas que levam para o caminho da verdade. Só que tem um jeito de conhecer a verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade. Só que a verdade deixou para que esses 5 ministérios pregassem sobre o mundo. Quando você olha para a vida, que é o último caminho, que é a última porta, melhor dizendo, você vai ver que tem 4 colunas. As 4 colunas falam dos 4 evangelhos. Somente os 4 evangelhos têm o poder de trazer vida. Quando você olha para os 4 evangelhos, atrás dos 4 evangelhos, você tem uma coisa que se chama arca. A arca é o símbolo de Deus, mas a tampa, que é o propiciatório, é o símbolo de Cristo. Tem café? Queridos, guardem sempre aquilo ali. Jesus é o tabernáculo. O tabernáculo serve para eu me aproximar de Deus, adorar a Deus, dar o meu sacrifício, me curvar, entrar diante dele. É o jeito de Deus se revelar ao homem. Quando você pega Jesus, Jesus é tudo isso. Eu só me aproximo de Deus por causa de Deus, só se revela por causa de pronto. Tudo nós dependemos dele. Por isso que você vai ver dele, por ele, para ele. Pronto. A criação toda foi feita por meio dele, para ele, por ele. Correto? Você foi feito por ele? Foi feito por ele? Amém? Obrigado. Sabe o que é isso aqui? Vocês sabem, gente? Ninguém nunca estudou biologia, não? Da melanina. Em outras palavras, Melanina é aí ó, já começou, tá vendo? Em outras palavras, essa enzima é a enzima que liga. Em outras palavras, essa enzima é a enzima que liga tudo no corpo humano. Eu sou capaz de dizer que essa enzima é o próprio Cristo. Essa enzima, ela liga tudo no corpo humano. Ou seja, a minha pele só está ligada ao meu osso por causa dela. Meu sangue só circula do jeito que circula por causa. Meu coração só bate porque bate por causa. Você tem internet? Por favor, procure no Google aí, Lamina Lina. E procure a imagem dela, por favor. Eu não entendi Lamina Lina na biologia. Não estou lembrando. Compreendeu, Maria? Melanina já. Melanina. Né? Agora, eu joguei na lama. Você jogou foi na lama? Solano, que aquilo que não traz
do Pai. Você tá na net? Aqui. É, Eu não vamos passei seguir. na câmera. O Gente, que é isso aqui, gente? é uma cruz. Tudo do nosso corpo depende. Eu vou pesquisar. Tudo do nosso corpo. A ligação do seu tudo depende da lamina. E ela é o símbolo de quê? Gente, eu tô arrepiada de verdade. Gente, muito forte isso. Gente, Por favor, de Deus, gente. ouça aqui. Sangue forte. Ele fez tudo por meio dele. Tudo que ele fez tem a impressão dele. Meu Deus. Aí quando você pega isso, você fala assim, peraí, lamina parece uma cruz? Parece. Parece uma cruz, ela é uma cruz. Aí quando você pega uma cruz e olha para isso, você fala assim, meu Deus, a cruz de Cristo está dentro de mim? Meu Pai do céu. Como disse aquele pastor, você não deve glorificar de pé, isso aí. É para glorificar de pé. O negócio do desenho é Deus e o homem. Gente, aqui, deixa eu falar para vocês aqui. A cruz de Cristo está dentro do homem. Ou seja, o símbolo do sacrifício está dentro do homem. O que liga o homem a Deus é o sacrifício. O que liga o corpo humano totalmente é o sacrifício. Quando você pega Jesus e fala assim, Pai, como eu e o Senhor é um, que eles, o eles aqui é o ser humano, que eles também sejam, porque a cruz é uma. Se a cruz é uma, logo o ser humano tem que se ligar ao outro por causa dessa cruz. Queridos, aí eu vou falar para você, está vendo esse Jesus aqui? É esse Jesus que faz isso aí. É esse Jesus aqui que é desprezado. Tudo que ele fez tem a impressão dele. Tudo. Xerox, copiado. Completo. Para a gente finalizar e tomar café, por favor, finalzinho do texto da apostila. O Bruno e Barra, nós estamos na página 130. Hoje foi Tá. Então deixa eu ler aqui, gente, pra gente poder fechar aqui. Eu li até Apocalipse, né? Diz assim: nos últimos tempos surgirão falsos ensinamentos que negarão essa doutrina, ou seja, a doutrina da Trindade. Não, estou na página 130, esse primeiro parágrafo, só que eu estou no finalzinho dele. Aqui, ó, nos últimos. Pegou? Nos últimos tempos surgirão falsos ensinamentos que negarão essa doutrina, motivo por que devemos conhecer bem o que a Bíblia ensina sobre isso. Aí, para finalizar, 1 João capítulo 2, verso 18 ao 23, eu vou ler. Diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Tem o anticristo. Gente, deixa eu falar para vocês aqui, o anticristo não é uma pessoa não, tá? O anticristo é um espírito. E também já agora tem muitos o quê? Anticristo. O que é um anticristo? Aquele que o anti é o contrário. O antídoto é o contrário do veneno. Mas no caso aqui, Jesus é a solução. Mas você vai ter uns que são anti. Aí está falando, já agora, você vê, princípio do Evangelho, gente. Ele está dizendo, já agora tem muitos anticristos no nosso meio. Quanto mais hoje, 2000 anos depois. Aí ele diz, já agora tem muitos que têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Testemunho de Jeová saiu do nosso meio. O catolicismo saiu do nosso meio. Os adventistas saíram do nosso meio. Te amo, né? E ela também saiu do nosso meio. Ah, vou te falar um negócio da Irei não peguei. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Gente, essa palavra de João aqui, ela é muito séria. Saiu do nosso meio.
portanto não era nosso. Ele entende isso e tenta ensinar isso para a igreja. Então tem coisa que a gente precisa com dozinha, não. Se orou, pronto, Deus o aconteceu. Se saiu, não era dos nossos. Porque aquele que é dos nossos permanece. Não tem esse negócio de ficar com dozinha, não, gente. Porque a gente é muito bobo. Mas enfim, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuis unção que vem do Santo. O Santo aqui é Jesus. Ele diz: você tem unção que vem dele. E todos têm desconhecimento. Não vos escrevi, versículo 3. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Mentira jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aquele que nega a humanidade de Jesus, segundo João, ele é considerado um anticristo. Quem que você conhece que nega a humanidade de Jesus? Só vê Jesus como Deus. Porque como homem Jesus é o tabernáculo, como homem Jesus é sumo sacerdote, como homem ele é salvador, como homem ele é cordeiro. Ele é isso tudo, não é como Deus, é como homem. Então se eu nego ele como Cristo, e vocês vão entender por que ele é o Cristo. Se eu nego isso, eu estou negando a sua humanidade. Se eu nego a sua humanidade, eu sou um anticristo. Então tem um pouco mais ou menos enrolado aí, aquele povo lá que vai ter. Mais ou menos? Que no Cristo, Jesus. Minha irmã, não é mais ou menos, não, é por completo mesmo. Quem nega que Jesus é o Cristo, a Bíblia diz que ele é considerado o anticristo. Porque o anticristo é um espírito. Então o espírito que se aposta de mim é o espírito de anticristo. Para fechar, o que nega, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Se você nega o Pai e o Filho, João está dizendo aqui: ei, você é o anticristo. E o anticristo, a gente sabe o que Jesus vai fazer com ele. Versículo 23: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Se eu nego esse Cristo, se eu nego o Cordeiro, o Salvador, se eu nego Jesus homem, eu não tenho o Pai. Porque somente esse Jesus pode me fazer chegar no Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Porque se eu confesso o Filho, eu entendo a sua humanidade. Se eu entendo a sua humanidade, o Pai está em mim. Se o Pai está em mim, as coisas ficam mais fáceis. Amém? Vou tomar café. Uma verdade não seja... Gente, eu estou na apostila, tá? Embora uma verdade não seja formalmente anunciada na Escritura, ela pode estar implícita nas afirmações da Escritura, a ponto de ela se tornar a expressão necessária e própria dessas afirmações. Neste caso, a doutrina é uma conclusão retirada indutivamente daquilo que a Escritura anuncia. E assim é tão verdadeiramente uma doutrina da Escritura quanto qualquer lei natural, como a lei da gravidade, por exemplo, que é uma doutrina da natureza. Embora admitamos que a doutrina da Trindade não permaneça com o mesmo fundamento como as doutrinas formalmente enunciadas na Escritura, reivindicamos para ela uma autoridade. Ou seja, quando você olha, por exemplo, a angelologia, que é uma doutrina, uma matéria, você vê de forma muito clara. Quando você vê Trindade, além de não ter o nome, este nomezinho, pequeno, isso não pode simplesmente negar que há uma doutrina. Ou seja, que há Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com a sua função, a sua pessoa, o sentido de persona. Porém, nós sabemos que o Filho, como homem, tem um propósito, o Pai tem outro, o Espírito Santo tem outro. Só que nós sabemos que de forma consubstancial são iguais, porque é apenas uma única pessoa. Ok? Agora aí, onde está escrito em negrito, está escrito o Antigo Testamento. Ok? Ok. André, você tomou café todo?
Não, eu vou calçar. Isso, nós temos uma amiga. Por favor, dois dedinhos, só café por enquanto. Antigo Testamento. Sabe-se, portanto, que o Antigo Testamento está repleto de passagens que figuram, entendeu? Figuram a Trindade. Desde o momento no Jardim do Éden, Deus te abençoe, em que foi proferida, façamos o homem, essa aqui é a mais conhecida, né? Temos ainda o momento em que Abraão recebe os 3 anjos. O seu anjo aí está entre aspas? Ótimo. Abraão recebe os 3 anjos em sua tenda, o que se vê que, utilizando a teofania, se trata da Trindade. Ali, o pai permanece com Abraão, o filho retira Ló e sua casa da terra, e o Espírito Santo traz juízo sobre a terra de Sodoma e Gomorra. O Espírito Santo bonzinho. O Espírito Santo é bonzinho, né? Ele só vem só para porque ele é santo. Entendeu? Por que o Espírito Santo tem esse papel? Porque ele é santo. Se ele é santo, só tem um jeito de purificar aquilo que não é santo. É pelo fogo. Por isso que nos dias de Noé, aí Érica, vou pegar, a Érica falou ali, nos dias de Noé, por que não foi destruído o mundo com fogo? Porque era necessário primeiro com água, porque a água também é um símbolo de purificação. Sendo a purificação, aqui nós estamos falando também da questão de juízo. O juízo vem para isso, para que tudo volte a ser como era antes, tudo volte a andar corretamente. Então agora, a outra forma, como diz o próprio apóstolo Pedro, se eu não me engano, o juízo agora, a terra está sendo reservada para fogo. Primeiro foi purificada pela água, agora pelo fogo. Temos ainda o momento em que Abraão recebe, no momento da criação, onde se lê, façamos o homem, enquanto para alguns aqui é somente uma revelação da majestade de Deus, cremos ser um diálogo na pluralidade, uma distinção de pessoas, na deidade, ou seja, uma pluralidade, é Deus falando. Logo nós estamos entendendo, é Deus Pai falando com Deus Filho, falando com Deus Espírito, porque cada um tem um papel diferente na criação. Ok? Que Deus não poderia estar conversando com anjos, o que seria um tanto impróprio para a ocasião, ou com outros seres. Fica muito bem evidente no versículo 27, no caso de Gênesis capítulo 18, tá? Fica evidente no versículo 27, que se refere à criação do homem, ou seja, a imagem de Deus. E essa palavrinha, ela traz tanto debate. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso traz debate demais, gente. Uma simples palavra. Porque essa palavra façamos, para alguns estudiosos, isso não tem nada a ver com Trindade, ou Pai, Filho e Espírito Santo, mas isso tem a ver com a majestade de Deus. É como se o próprio Deus estivesse revelando a si mesmo e dizendo, façamos pelo fato da sua majestade, da sua grandiosidade. Só que isso pegou muito bem, não? André, olha aí. Não vai ler, pegar a Não, pode deixar. Outro ponto, só me beber café. Outro ponto que se revela a respeito das pessoas da Trindade é o termo conhecido como o anjo do Senhor. No Antigo Testamento a gente vê muito essa palavra, o anjo do Senhor. Quando trata o anjo do Senhor, a gente vai ver que trata de uma forma diferente. Esse anjo do Senhor, na verdade, ele está fazendo aqui uma distinção, não é de outros anjos, porque a palavra anjo, já falei um milhão de vezes isso aqui, né? A palavra anjo significa mensageiro. Quando você olha para o livro do Apocalipse, Jesus manda enviar carta para quem? Ou seja, envia para o mensageiro da igreja. Correto? Então, quando eu olho para isso aqui, e eu olho o termo no Antigo Testamento,
o anjo do Senhor. E muitas das vezes esse Senhor aqui, ó, ele vem escrito assim, ó, em caixa alta. Como o anjo era mensageiro, você vai ver que ele tem uma diferença dos outros anjos, uma funcionalidade diferente. Volte agora para a apostila. Este termo tem uma conotação como que uma diferenciação dos demais anjos e criaturas de Deus. Sobre este anjo, Orton explica que este anjo é distinguido de outros anjos e pessoalmente identificado com Javé ou Yahvé e ao mesmo tempo distinguido dele. Veja, pessoalmente identificado com Deus e ao mesmo tempo distinguido. Por favor, Gênesis 16. Isso é o quê? Espírito. Ninguém sabe o que é isso. É porque no geral ele é mais escandaloso, mas aí. É? Parecendo a carne. Ouça. Tá fazendo vizinho? Tá falando que daqui a pouco é cheia. Aí quase que eu disse assim: faça não, vou ficar na vizinha. Fica na vizinha, faz vizinho. Podemos fazer isso, é bom demais. Deus se revela tanto na casa das pessoas. Vamos lá. Verso 7. Tendo achado o anjo do seu Senhor, aí está com caixa alta. O anjo do Senhor, esse mensageiro especial, esse Senhor aqui sempre está destinado a Javé, ou a Yahvé, Jeová, Deus, sempre ao Pai, ok? Esse Senhor aqui, com letra assim, ó, está destinado a Curios, que é o sentido de dono. E geralmente esse Senhor aqui, ele é usado para Jesus, ok? Onde que eu estou? Estou na Bíblia, né? O anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então me disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Ele diz o quê? Multiplicarei sobre modo. Que autoridade é essa que o anjo tem para dizer isso? Veja, todos os anjos, quando vêm trazer uma mensagem, principalmente Gabriel, que ele vem nessa condição de anjo, você pode ver que ele sempre fala aquilo que o Senhor mandou ele falar. Esse anjo era esse aqui você já vê que o modo dele agir é um modo diferente, é um modo de autoridade, é um modo assim: eu faço e pronto, não tem conversa. Continua, por favor. De maneira que por numerosa será. Verso 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Veja, Sarai teve um filho, não teve? Agar teve um filho, não teve? Ela já tinha colocado o nome nele? Quem deu o nome do menino foi o anjo. O anjo que dá o nome. Como assim, gente? Então veja, quando trata do anjo do Senhor, nesse sentido aqui, nós entendemos que está tratando de uma teofania de Deus. Nós entendemos que, ao mesmo tempo que ele se identifica com Javé, ao mesmo tempo ele se distingue. Ok?
volta agora para a apostila. Gênesis, né? A apostila diz assim: Jacó diz: tenho visto a Deus face a face. Gente, ela chegou. Aí tá vendo que ele estica o café até agora, tá vendo? Cadê? Toma café. Não, o café mesmo não, mas tem uns negócios ali. Não tem café lá ainda. Tem café aí? Carlinha, tem uns negócios aqui. Tem chá. A merenda hoje foi com uns 40 minutos de merenda, né? Cadê? Jacó diz, né? Tenho visto a Deus face a face. E esse sentido aqui do face a face, a referência ao anjo do Senhor. Carlinhos, nós estamos na página o quê, né? 131, né? 131. Em Isaías, o Messias fala. No caso aqui em Isaías é 48, 63, né? 48, 61, 63. Você vai ver que é o Messias que fala. O Messias nós sabemos quem é, né? Carlinhos, nós estamos... Aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Ok? Aqui falando que face a face, ele viu o próprio Deus, não. O anjo do Senhor. Deus ninguém vê. Deus viu. Então, ninguém viu Jesus, né? Ele viu o anjo, né? Face a face, que na verdade é o anjo do Senhor. Porque quem luta com Jacó é o anjo do Senhor. O anjo que foi para Zacarias falar com João Batista era o anjo mesmo. Enviado não era. Porque fala o anjo do Senhor também. Não, aquele anjo lá é o anjo comum. Tipo assim, tem os pombos e o pombo correio. Aqui é só um pombo. Tem um anjo comum e um anjo incomum, no caso. Tem isso. O anjo superante. Né? O anjo dos anjos. E eu vou falar para você, viu? Eu fico pensando, Jacó disputando. Gente, eu não sei vocês, mas pensa, Jacó um velho, ele vai atravessar o val de Jaboque. Sabe o que é um val, gente? Um val no rio? Não, val no rio é onde você atravessa a pé. A água pega no seu calcanhar. Isso é o val, você consegue passar a pé, ok? Lugar de travessia. Quando ele vai atravessar o val de Jaboque, está lá um anjo. Só que esse anjo, ele está de forma teofânica. Quando você olha para isso, você pensa assim: como que um velho disputou a noite toda e aquele anjo não conseguia vencer? Me deixa aí, eu não deixo, eu quero a minha bênção. Gente, a bênção que Jacó quer não é nada de riqueza. A bênção que Jacó quer não tem nada a ver com família, filho, casa, nada disso. Ele só quer ser abençoado. Jacó era rico, mas põe rico nisso, ao ponto de pegar a metade de tudo que tinha e mandar para o seu irmão, só para pedir perdão para o seu irmão. E mandou na frente, falou assim: é bom que a Bíblia, né? A Bíblia diz que abaixo a contenda da ira são presentes. Então Jacó já estava antecipando: vou mandar presente para ele, para a ira dele. Como se diz, eu estou mandando o que é dele por direito. Mas aí você vê que o anjo não consegue sair. Nós não estamos falando de um garotão, um velho. Os velhos antigamente eram diferentes, né? Os velhos antigamente furava a poça e dava água, né? Os de hoje tem que chamar o caminhão pipa. Não é? Aí você vê que Jacó lutando, me dá minha bênção, o anjo, ó, o dia está amanhecendo, eu preciso ir. Você precisa me deixar. Deixa eu ir, senhor. Não, você não vai. Não vai. Só vai depois que você me abençoar. Olha que coisa interessante. O que Jacó viu naquele homem ao ponto de entender que aquele homem tinha alguma coisa para abençoá-lo? O que ele viu? Vocês nunca pensou nisso, né? Opa, então vamos lá, ué. Então vamos lá. O que aquele homem tinha? Porque quando fala em anjo, você tem que entender que Jacó, corpo, carne, não estava lutando com o espírito. Não era um espírito que estava ali não, gente.
O anjo estava de forma teofânica. Não. Forma teofânica. É quase na pancada mesmo. É disputa. Aí eu ficava pensando, como é que vai lutar com Não vai lutar com o espírito. O anjo tem esse poder dele. Virar a gente. Deus, ele. Hoje, vou falar assim, hoje, Deus é o único que pode transformar um anjo, um corpo físico. Somente Deus. Hoje. Fica por aqui, tá, gente? Hoje. Tipo o filme Cidade de Deus. Hoje. Só Deus pode fazer isso. Um anjo descer em espírito ou ter o seu corpo transformado. Qual é o significado do anjo falar que ele já está conhecendo? Tem anjos que eles vêm. Então, Jacó não sabia. Eu não estou explicando o anjo. Jacó tinha alguma coisa. Jacó. Aquele anjo tinha alguma coisa em especial para que Jacó soubesse que ele poderia abençoá-lo. Só que Jacó já é considerado um patriarca. Mas aqui, Tudo que Jacó podia ter, ele tem. A única coisa que ele ainda não tem é o perdão do seu irmão. Coisa que ele vai conseguir depois que ele acaba de vencer o anjo. Jacó conseguiu saber que ele era um anjo se ele estava em forma teofônica? Se ele está em forma teofânica, ele está como um corpo de homem. E como é que ele sabia que ele era um anjo? Não sabia. O que é forma teofônica? A teofania é quando assume uma forma humana. Um ser celestial assume uma forma. Agora olha aqui. Jacó não sabe. Ele está dando karatê no homem, então você É. sabe. Aqui, Jacó não sabe. Aí depois você vai ver Jacó assim: qual é seu nome? O que te importa saber meu nome? Pela conversa, pelo meio da conversa, ele Não, mas ele vai ser desviou. depois, mas- Pois é. Aí tem uma coisa mais interessante ainda. Tem uma coisa mais interessante. Não meu nome, sem bater. Houve de fato um pescotapo ali? Aquela disputa, que tipo de disputa que foi? Porque o arcanjo Miguel, quando disputou com o diabo, a disputa não foi porrada não, viu gente? Porque o arcanjo Miguel, na sua organização, ele é menor do que o diabo. Porque o diabo é um querubim. Os seres espirituais podem interferir no nosso carro. A gente tem uma batalha de tanto, a gente está cansado fisicamente. Pois é, aí você olha para essa situação assim. E aí? O que acontece? Detalhe, a madrugada inteira. Que agora já é de manhã e o anjo fala assim: eu tenho que ir. Esse negócio de anjo ter que partir de manhã, não sei o que é isso não, viu gente? E ele machucou, como é que foi Pois isso? é. Só que aí você vê que só tem um jeito do anjo conseguir se soltar. Só tem um jeito dele conseguir ficar livre de Jacó, quando ele toca na sua coxa. Só que você vai ver que o anjo falou para ele assim: meu nome é maravilhoso. Eu só conheço um maravilhoso. Não é ele. Agora veja, gente, olha que coisa louca. Ele manda todo mundo passar. Toda a sua família, toda a sua parentela animal, tudo, ele manda passar. Depois que passa o pau, ele fica para disputar. Será que os outros viram também? Gente, eu costumo dizer assim, toda vez que você lê a Bíblia, você está examinando, você precisa fazer algumas perguntas. Essas perguntas é que muitas das vezes abrem a nossa mente para os questionamentos com Deus. Quando eu olho para isso, eu falo: mas peraí, não entendeu a noite toda, o anjo quer ir embora porque já é de manhã, porque está com fome, vai tomar café? Como assim ele lutou como? Na pancada? Jacó com certeza devia ter um bastão na mão, um cajado, deu umas cajadadas. Você fez o povo, fez ali o povo ficar para assim, para defender Jacó também. Jacó tinha quem defendia. Se ele tinha os armeiros dele, para que mandar passar e só ele enfrentar, já sendo um homem de E idade? ele não ia ficar pedindo bênção à toa, sem saber quem era a pessoa. E Ele ficar sabia. pedindo bênção à toa. Aí, penso eu, logo existo. Não, brincadeira. Penso eu, a Bíblia não diz isso. O seu pai, Abraão, no caso pai, porque é a descendência. O seu pai, Abraão, quando teve com Melquisedeque, ninguém disse para Abraão que Melquisedeque era sumo sacerdote.
Ninguém sabe de onde Melquisedeque veio. E Melquisedeque é uma cristofania. Melquisedeque é o símbolo de Cristo. Enfim, depois eu explico isso. Mas veja, Abraão parou e deu àquele homem o que era dele por direito. E aquele homem fez o que para Abraão? Abençoou Abraão. Jacó agora está diante de um homem que a Bíblia não dá muito detalhe, não dá muita, sabe, não dá uma referência melhor, só fala que lutou com um anjo, só isso que fala, não fala muita coisa. Lutou a noite toda, pauleira, chegou de dia, seu nome, dá minha bênção, onde você subir. Aí como assim, subir? Subir para onde? Então aquele homem tinha asa, e quando a gente lê subir, a gente pensa o quê? Vai subir, vai sair voando, né? Mas o subir aqui podia ser subir para suas terras, porque Jacó está passando no val de um rio, no val de Jaboque. De repente aquele homem poderia, teoricamente, digo eu, não a Bíblia, aquele homem poderia ser considerado como Melquisedeque, que era rei de Salém. Aquele homem poderia ser considerado rei de alguma redondeza ali. Quando a gente pega esses pequenos detalhes na Bíblia, por exemplo, o val de Jaboque, beleza, mas aonde é que Jacó estava? Aí você tem que pegar cidades vizinhas. As cidades vizinhas tinham reis, elas entendiam, e rei aqui, gente, não precisa pensar assim, um reinado gigantesco, não. Às vezes uma cidade desse tamanhozinho assim tinha um reinado. Então essas coisas a gente tem que pensar. Por exemplo, a vestimenta daquele homem, a Bíblia não diz, mas se a vestimenta daquele homem for uma vestimenta real, logo ele tem alguma coisa para me oferecer, uma bênção. Na ressurreição de Jesus Cristo, Maria Madalena estava lá dialogando com os dois anjos, certo? Com os dois querubins, estava lá. Estava fazendo papinho lá, onde é que o corpo começa. Aí ela estava tipo atrasando o processo de Deus. Uhum. Jacó, né? Ele lutou com o anjo. Não é só no particular, muito gostoso, não. Não, porque uma mulher que Estava um particular gostoso. Abre a Bíblia sua, por favor. Gênesis 32. Gênesis 32. Como é que está aí? A gente não parou de passar? Não, mas ela pega. Mas, por exemplo, você não precisa baixar, senão. Pode comer à vontade, meu filho. Come mesmo. Porque ela trabalhou Jesus, o seu processo lá. Não é que ela atrapalhou. Não, ele só falou assim, ó. Não me detém não, que ainda não é chegada a minha hora. Eu só estou vindo aqui para você crer que eu ressuscitei. Mas A minha Bíblia fala que já... Tem palavras, né? Tem palavras. Jesus falou para ela? Não. Ela estava Detendo ele no coração, porque ela estava clamando aonde estava o seu Senhor. Então já bem uma coisa. Mas Então, a minha por favor. Bíblia fala que Jacó lutou com Deus. João 32. Gênesis 32. Gente, aqui. Enquanto Ló recebe os dois anos da casa dele, é o texto de ano? Como assim mesmo tipo? É que agora nós estamos com vários tipos, né? Quando Ló recebe, os dois, teoricamente anjos, eles estão com o corpo. Eles estão com o corpo. É porque você estava vendo de noite, o dia não está transparente. Um ano dos parentes? Deixa eu pensar aqui. Você falou de manhã, tinha que ir embora. Deixa eu pensar aqui. Mas é o texto, nem eu não, é o texto. Deixa eu pensar aqui. Zacarias estava dentro do templo, onde apareceu para ele de dia. Então Zacarias viu. Maria era de dia. Estava dentro da casa. Ela já estava num monte de coisa, né? Fechada, escurinha, dava pra ver. Não, gente, não é que é transparente. Não, mas a pergunta é o mesmo, são anjos diferentes, é tipo de anjo diferente? Tá. Ali, aqueles dois que descem da casa de Ló, eles estão com um corpo de carne, como um homem. São dois homens Eu descendo. entendi que eram pessoas mesmo, mas
Bíblia fala que anjo. Anjo. Anjo porque são mensageiros. Gente, vocês estudam angelologia, vocês vão ver que loucura. Anjo é apenas está descendo 2 mensageiros. Não é que está descendo 2 anjos com asa, não, esquece. Gente, na verdade, eu vos digo, presta atenção, não existe anjo. Escreve. Paulinha, escreve aí. O pastor disse: não existe classe de anjo. Não existe Deus não existe como anjo. Pode escrever mesmo. Ouça bem. Desde quando a gente se entende por gente, a gente vê história de anjo, não é? Aquele anjo mais bonito. Minha mãe tá me ensinando uma oração lá. Não é? Santo anjo do Senhor. Isso. Agora veja. Pois é. Então nós entendemos que tem anjo, arcanjo, querubim. Serafim. Não tem anjo. Querubim é um ser, não é isso? O Senhor colocou um querubim na porta do Éden. Querubim é um ser. Serafim. Então o serafim pegou como tenaz uma brasa, voou e tocou na minha. O serafim é um ser. Arcanjo, Miguel. E o arcanjo Miguel contendeu com o diabo, é o ser. Arcanjo. Anjo. Não existe anjo. Anjo é o mensageiro, é a condição que o ser está exercendo. Então me explica. Pronuncia muito errado. Gabriel, lembra do Gabriel? Sim. Gabrielzinho é o único anjo que assiste diante de Deus. Por que ele assiste diante de Deus? Porque é o encarregado das mensagens. Pastor, então quer dizer que se descer um querubim do céu aqui, pá! Aí eu vou falar para você assim: esse querubim desceu para quê? Desceu por descer? Mandei voltar. Está no lugar errado. Né? Que ó, querubim desceu. Quando ele desce, vou pegar um arcanjo que é melhor. Quando um arcanjo desce e ele me traz um recado, bem pentecostal, né? Um recado de Deus. Esse arcanjo está na condição de anjo. Por quê? Porque ele é um mensageiro. Sabe o carteiro? Sim. Ele sempre é carteiro? Ele só é carteiro quando ele veste? Ele está na condição de carteiro, não é? É a mesma coisa, gente. Não existe assim uma classe de anjo bonitinho que fica voando. Não existe. É arcanjo. Presta atenção. O Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guardando, não é isso? Beleza. Um anjo que está ao meu redor me guardando, eu não vou querer, eu já mando embora. Eu não quero um anjo que esteja me guardando se ele não tiver espada e escudo. Então, mas eu quero saber. Os anjos com espadas embanhadas. Então tem anjo. Não. E Apocalipse tocando trombeta e. Se acalme. Presta atenção. Quem é essa espada para Arcanjo. Eu quero um arcanjo para me proteger. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Gente, ouça. Só pode me proteger arcanjo. Porque arcanjo é guerreiro. Protege. Está ao meu redor. Espada e escudo. Isto é um arcanjo. Agora veja aqui, ó. O Senhor envia os seus arcanjos para proteger, não é isso?
Se esse arcanjo traz consigo uma mensagem, uma função, se não a de proteger, ele está na condição de anjo. Anjo, qual o poder que anjo tem? Mensageiro só mensageiro. Sabe o Gabriel? Para alguns, e até certo ponto eu creio, para alguns, Gabriel é arcanjo, por causa da sua classe, ele é arcanjo, mas é o único que assiste diante de Deus. Mas sempre vai ver na Bíblia, na história bíblica, na condição de mensageiro. Você não vê em outra condição, só a condição de mensageiro. Qual outro episódio da Bíblia que você conhece? Qual episódio da Bíblia que você conhece onde fala de anjo, propriamente falando, anjo, que ele está fazendo outra coisa, senão trazendo uma mensagem? Apocalipse, está com trombeta. Trombeta só uma Ele está fazendo o quê? E a trombeta é a mensagem. Através da trombeta. Aquele que Abraão. A trombeta é uma mensagem. Na verdade ele é Deus, mas vamos entender, anjo. Está na condição de anjo, mensageiro. Então quando eu oro assim, Deus, acalma os seus anjos. São os arcanjos. Meu filho, eu tô... São os arcanjos, esse é o correto. Porque só pode proteger se for arcanjo, se não for, como é que protege? Por isso que a gente não sabe orar conforme convém. Por isso que ele nos ajuda, porque a gente não sabe nem pedir. A gente não sabe nem falar assim, Senhor, põe um arcanjo, a gente pede o quê? Põe anjo. Põe os mensageiros. Põe os mensageiros aqui, aí Deus fala assim, tá, eu vou pôr um mensageiro, mas e aí? Sem mensagem, sem nada. Não, eu quero A arcanjo. Carlinha fez uma boa observação. Opa! Você pede um anjo lá pro menino, o menino sonha a noite inteira conversando, não sabe por quê, ué. Pôs um tanto de mensagem. Tem pensado. Você está pedindo só mensageiro e o menino está lá conversando a noite toda. Tem pensado. Agora veja, essas loucuras. Aqui, ó. Guarde uma coisa. Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 2. Isso tudo que a gente está vendo, isso é loucura para quem não acredita na pregação da cruz. Quem não acredita na pregação da cruz, tudo isso que eu estou falando é loucura. Gente, a vida toda, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre escutei falar que tem anjo. Aí agora tem um louco lá na igreja falando que não existe anjo. Agora é que acolhe, ninguém vai acreditar. Deixa eu falar aqui a última coisa sobre em Apocalipse. A última? Não, é Apocalipse que eu lavo na minha cabeça comum. Outro anjo saindo do santuário do A céu. cabeça ficou ruim. Ficou péssimo. Outro anjo saiu do céu. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tinha autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou. Não, tudo bem, o grande foi uma personagem, mas minha força. Aquela coisa. E aí? Ele só está exercendo o seu papel. Só isso. Mas você Foi. Mas aí, a papel não é essa mensagem já foi. Não, devolve a cabeça. Aqui, É uma mensagem d'água. presta atenção. Vocês lembram Davi? Eu vou no lugar mais fácil. Davi, pronto. Vou no lugar mais fácil. Davi fez o censo, IBGE, fez o censo. Achou que podia, Deus não mandou. Aí veio o profeta, vou falar para você. Aí veio o profeta. Davi, Deus me trouxe aqui. Você vem em paz ou vem em guerra? Em paz eu não vim não. Escolhe 3 castigos. Aí Davi fala assim, dos 3 eu prefiro cair na mão do Senhor. Vocês lembram disso? A Bíblia diz que de repente, desde Dan até Betesda, o anjo veio fazendo na capina. 75 mil homens morreram. O anjo começou às 6 horas da manhã. Quando foi 6 horas da tarde, aliás, acho que meio-dia,
meio-dia, 75 mil homens já tinham morrido. A Bíblia diz que então Davi levanta sua cabeça e olha. Quando ele olha, ele vê o anjo na sua frente, entre o céu e a terra. Chegou minha hora. Chegou minha hora, com a espada desembainhada na sua mão. Que anjo bom esse, hein? Que anda com espada. Isso é um arcanjo. Vem matando assim, tipo assim, igual barata. Onde ele passava, a espada entrava e acabou. Haja terra para poder enterrar tanta gente. Mas sabe qual que é interessante? Quando Davi olha, Davi está em oração, ele está ajoelhado orando. Quando ele olha aquilo, ele enxerga na sua frente, na palma da sua mão, ele fala assim: Senhor, não foram essas ovelhas que pecaram, mas fui eu. Que essa espada seja sobre mim e a minha casa. Aí Deus diz assim: anjo, cessa, chega, tá bom. Se eu deixar você matar até 6 horas da noite, não vai sobrar ninguém não. Aquele momento ele está na condição de anjo, porque ele está exercendo uma mensagem. Gente, quando eu falei de mensagem, vocês acham que a mensagem é só falando? Não, tem várias mensagens. Ah, tá. Ele está exercendo a mensagem que Deus deu e dando espadada para todo lado. Matador mesmo, anjo da justiça mesmo. Veio com a justiça de Deus e não quis nem saber. Enquanto Deus não pediu para parar, ele não para. Um arcanjo. Um arcanjo. São 7 arcanos? Eu estou vendo aqui. 7 arcanos? É. Depende do site que você está. Segundo a mesma Bíblia, os arcanos são 7, mas apenas 3 são mencionados: Miguel, Rafael e Gabriel. O Rafael é meu filho. Estão entendendo? Não, esse site aí provavelmente não tem nada com a gente. Deve ser algum site esotérico. Entendeu? Aí você vai achar que tem uns nomes mais doidos aí. Eu sei isso aí. Já pesquisei tudo isso aí. Uriel. Esquece o Uriel, que de Uriel eu conheço essa boa em pó. Isso não manda anjo, né? Gente, tá. Gente, ouça, por que eu trouxe essa parte aqui do anjo, o anjo do Senhor? Porque a Bíblia, quando ela trata do anjo do Senhor, lembra, caixa alta. Esse anjo, ao mesmo tempo que ele está ligado com Javé, ou Yahvé, Jeová, ao mesmo tempo ele se distingue, porque ele está numa condição diferente. Só que esse mensageiro, ele sempre vai trazer sempre uma mensagem extraordinária e diferente. Não é que ele não depende do seu Senhor, mas ele tem poder suficiente também para poder executar. Esse anjo do Senhor, ele está direcionado diretamente ao nosso Senhor, aquele que conhecemos como Jesus. Quando você vê na Bíblia falando apenas anjo do Senhor, anjo, porque tem outras passagens que falam anjo do Senhor, mas não é esse daqui, ok? Porque também vai depender muito do contexto que esse anjo aqui está inserido. Não quer dizer que sempre que você achar anjo do Senhor, está falando de Jesus, não é isso não, tá bom? Para a gente encerrar, Então não pode ter os anjos da nossa oração. Não é que você pode tirar os anjos, deixa eles lá. A questão é, se o anjo é aquele que traz uma mensagem, nada melhor quando chega uma mensagem de Deus para nós. Não, você falou que agora, cadê Paulinha? Quem você notou aí? Você notou não? Foi eu que nasci. Ah, foi Paulinha? O que você notou, Paulinha? Vai bem. Fala, escuta lá. Olha só. Não existe Entra no debate aqui. Entra no debate, escura aí. Vai, Paulinha. O senhor falou exatamente isso. O pastor disse: não existe classe de anjo. Não existe anjo. Ela falou classe de anjo também. Eu não falei de querubim, serafim. Então existe classe, não existe anjo. Ele se apresenta como anjo. Não existe classe. Não ouvi errado. Não existe a classe de anjos. Aí eu disse, temos querubim, serafim, arcanjo. Eu falei isso. Isso são as classes.
Em algum momento, por determinação de Deus, eles se tornam correio, mensageiro. Só isso. Eu entendi certo. Por quê? E aqui a gente escreveu. Ah, é uma das coisas que ele viu, pastor. Ela escreveu mesmo? Depois